Nós queremos agradecer a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Eu não poderia deixar de agradecer. Ontem foi lindo, né? Lindo. Olha a emoção que os irmãos de Miracema sentiram vendo aquele ônibus lindo, chegando, e gente mais linda descendo dele, né? E nós ficamos maravilhados de ver tanta gente. E, como os irmãos sabem, aqueles que estiveram lá, a maravilha, olha, a presença dos irmãos foi assim maravilhosa. Mas, gente, aqueles convidados ali, é gente que o povo tem orado, né? Eu fiz questão de falar isso na hora do culto, para eles saberem o quanto eles são amados. Você imagina, eles querem ir todos os dias para a igreja. Quando a Ana não pode ir, eles ficam, tia Ana, vamos para a igreja, vamos orar. E eles colocam as folhas com os nomes nas cadeiras e vão orando. E eles têm tido experiências tremendas com o Senhor, né? A Yolanda estava compartilhando comigo outro dia. Falei, menina, às vezes tem pessoas que eu chego a arrepio o corpo todinho. Quando eu chego na cadeira que está o nome da pessoa, e ali eu clamo ao Senhor por libertação, porque eu estou entendendo que esse arrepio não é coisa boa. Então, é que tem uma opressão sobre aquela vida. Então, ela clama ao Senhor. E eles têm ali orado, têm crescido, né, na unidade, no amor. Tem sido muito bom esse tempo. Então, louvado seja o nome do Senhor pela sua vida, por você ter estado ali, fazendo o que a palavra diz, se alegrando com os que se alegram, porque nós estávamos muito felizes. A Ana, viu, pastor, a Ana estava que não se continha de alegria, o olho dela era brilhando, era chorando, era tudo junto, tanta felicidade. Então, muito obrigado, queridos, por nos apoiarem, né, no trabalho do Senhor ali em Miracema. Quero convidar vocês a abrirmos a nossa Bíblia em Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, versos de 9 a 21. Todos encontraram? Digam amém. Amém. Romanos. Posso perguntar de novo agora? Todos encontraram? Amém, amém. O título desse texto diz: as virtudes recomendadas. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverante. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai o que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo assim e fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Pai, continuamos diante da tua palavra. E eis aqui o povo que se chama pelo teu nome, a tua noiva. Somos teus, Senhor. Nós só queremos ouvir a tua voz, só a tua voz, Senhor. E nós te pedimos, Senhor, que tu venhas nos usar como canal de bênção, com temor, com tremor diante de ti, Senhor. Em o nome de Jesus, que cada mente, cada coração seja trazido cativo a ti. E que saiamos daqui, Senhor, edificados pela tua palavra e por tudo mais que o Senhor nos fez ouvir e ver nesta noite. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Nós lemos todos esses versos que tem como título as virtudes recomendadas. Mas nessa noite nós queremos abordar o verso 12. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração,
perseverante. Hoje nós queremos falar sobre como tornar úteis as nossas experiências. E nós estamos falando de tribulação. Tribulação. Como tornar úteis as nossas experiências. Nós nascemos num lar evangélico e sempre estivemos aos pés do Senhor. Nós já compartilhamos isso com a igreja, que nós convertemos na adolescência, e sempre buscamos em Deus a sua direção na nossa caminhada. E nós casamos, eu e Paulo, casamos na direção do Senhor, e veio o nosso primeiro filho vendendo saúde. Vendendo saúde, a gente não sabia o que era dificuldade com saúde de criança, não é? Porque o Caio tinha saúde para dar e vender. Nem resfriado, nem virose, nada, não passava de um dia com ele. Tão forte o menino que num dia vencia a enfermidade. E aí passou quase nada, veio o Mateus, né? Porque quando o Mateus nasceu, o Caio estava fazendo o aniversário de 2 aninhos. E aí nós pensávamos, vai ser assim também, bênção pura, saúde para dar e vender. Mas não foi assim. Logo no início nós vemos que não foi assim. O Mateus começou a ter dificuldades de saúde com 2 meses. E era todos os meses antibiótico, nebulização, Berotec, Atrovente, e correndo com o menino para emergência, medicando ele em casa, e aquela peleja, e tira tapete, tira cortina, e faz tudo que um alérgico, né, que poderia provocar o aumento da alergia. E nada, o menino não melhorava, sempre daquele jeito, e o que o conselho do médico era, espera o tempo ele vai melhorar. E aí, quando ele tinha 1 ano e 2 meses, nós fizemos um propósito, não, Senhor, agora eu vou orar, com substância, né, pastor? Vou orar com substância dessa vez, e se eu estava orando pouco, agora eu vou orar muito. Dessa vez esse menino fica curado. E aí eu comecei numa campanha de oração, orando, firme ali. E não tinha nem passado uns 3 dias da campanha, eu levei o Mateus no pediatra. Pediatra, um homem experiente, escutou o menino, já falou, mãe, vai fazer uma radiografia desse garoto. E eu pensei, meu Deus, o menino estava bonzinho, em casa, sem dar nenhum sinal de doença nenhuma. E aí fizemos a radiografia, os 2 pulmões tomados de pneumonia. Irmãos, meu mundo caiu. Eu falei, meu Deus, eu nunca orei tanto na minha vida. Tantos anos que eu sirvo o Senhor, mas eu nunca orei tanto assim, com tanta fé. E justamente agora, Senhor, que eu estou orando com tanta fé, o menino fica doente. E ali foram 10 dias de antibiótico, levei de volta, continuava doente, mais 10 dias de antibiótico. Irmãos, eu fiquei arrasada. Eu fui aos pés do Senhor, chorei, porque a gente fica se sentindo meio mãe desnaturada, não orei o suficiente, não cuidei direito, o que foi, Senhor? O Senhor, por que o Senhor não quer curar? E eu fiquei ali naquela angústia diante do Senhor, orando, Senhor, por que desse menino desse jeito? E o Senhor, e eu falando, Senhor, agora que eu decidi orar mais, o Senhor está permitindo isso na minha vida. E, irmãos, Deus tem uma particularidade assim, quando eu estou muito, né, angustiada, teimosa diante dele sobre alguma coisa, ele vem com uma voz tão mansa, que eu tenho que me aquietar. Eu já ouvi essa voz desse jeitinho do Senhor algumas vezes. E aquela voz mansa do Senhor veio e falou assim para mim, você pode continuar me amando e me servindo, mesmo que eu não cure o seu filho? Aí o que você responde? Eu estava ali cheia de perguntas para ele, e ele veio com uma voz mansa e falou para mim, você pode continuar me amando e me servindo, mesmo que eu não cure o seu filho? E eu não tinha outra coisa a responder. Eu falei, tá bom, Senhor, mesmo que o Mateus não fique curado, eu vou continuar te amando e te servindo. E essa experiência trouxe algo maravilhoso para o meu coração. Foi uma das vezes que eu ouvi a voz do Senhor tão pertinho, porque ele estava vendo aquele coração de mãe aflito. E ele falou daquela maneira comigo, e isso me fortaleceu de uma tal maneira, e nunca mais eu esqueci como foi a voz que ele falou comigo naquele momento. E o texto que nós lemos diz que nós devemos
ser perseverantes, ser pacientes na tribulação. Como tornar úteis as nossas experiências. Porque se nós passarmos pelas tribulações e não aprendermos a lidar, a tirar proveito daquela experiência, nós vamos ficar muito amargos, muito azedos. Então nós temos uma caminhada, alguns pontos que a gente pode pensar, algumas coisas que nós podemos fazer para nos ajudar nessa caminhada. Uma delas é acabar com o mito, destruir esse mito de que crente, agora que eu sou crente, a minha vida vai de vento em popa, não tem como dar errado, o nosso general é Cristo, não tem como, não tem para ninguém, a minha vida agora é de vitória em vitória, nenhuma dificuldade. Não existe isso. Quando a gente aprende isso, isso nos conforta muito, porque nós nos lembramos da palavra que nos diz, o Senhor mesmo nos disse, no mundo tereis aflições, isso em João 16, verso 33, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições. Irmãos, quando a gente tira essa ilusão do nosso coração, de que eu estando no Evangelho de Cristo, nada tem como dar errado, isso vai nos amadurecendo e nos ajudando a enfrentar. Quando você entra sabendo que vai enfrentar dificuldades, olha os novos crentes aí na caminhada, saibam disso, não deixe essa ilusão permanecer no seu coração, de que agora tudo, não tem como dar errado, mas saiba de uma coisa, o Senhor Jesus nos deu uma promessa, Ele disse para nós que nós teríamos aflições, mas Ele disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele está dizendo, se você está comigo, nós podemos vencer, eu posso passar com você, como Ele mesmo prometeu, quando passares pelas águas, olha gente, quando passares, é algo certo, vai acontecer, quando passares pelas águas, elas não te submergirão, quando passares pelo fogo, ele não te queimará, é certo. Quando nós já temos isso em mente, nós não permitimos aquele sentimento de que, por que comigo? O que eu fiz de errado? Será que eu orei pouco? O que eu fiz de errado? Senhor, o que está faltando? Por que comigo? Mas quando nós entendemos perfeitamente que não existe evangelho sem luta, não existe evangelho sem dificuldades, porque tudo isso faz parte do processo do Senhor na nossa vida. Muita gente gosta de decorar o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E aí você pensa, nada vai me faltar. O que você pensa? Só coisa boa. Não vai me faltar comida, não vai me faltar roupa, não vai me faltar. Mas você esquece que esse texto é muito amplo. Quando ele diz assim, o Senhor é o meu pastor. Nada de que eu precise vai faltar. E se for preciso apertar, ou como diz aqui o povo, se for preciso arrochar, vai arrochar. Vai arrochar para que nós venhamos a andar no caminho que o bom pastor, o nosso pastor, que não deixa faltar nada, não falta alegria, mas não faltam lutas, não faltam dificuldades, não falta companheirismo dos irmãos, não falta o suprimento para nós, porque ele disse, quando passares, eu vou estar com você, creia nisso, quando você passar, se você já está passando, o Senhor está com você, o que ele disse para nós é verdade, quando você passar eu vou estar, e ele disse, e eis que estou convosco todos os dias até o fim. Isso é verdade também. Isso é verdade também, que Ele vai estar conosco e vai nos ajudar até o fim. Então, para tornar útil a sua experiência de aflição, de tribulação, o primeiro passo é tirar essa ilusão do seu coração, esse evangelho cor-de-rosa, esse evangelho romântico. Tira do seu coração. O evangelho é batalha, é luta, é alegria, é renovo, é gozo, é tudo isso, porque o bom pastor não nos deixa faltar nada.
Uma outra questão que nós precisamos estar atentos: esteja preparado. Bom, se você já tem consciência de que vir a Jesus não está se referindo a uma vida sem dificuldades, o que você vai fazer? Você pensa, mas vai acontecer, vou cruzar meus braços e esperar que aconteça? Não! Se eu já tenho consciência, eu tenho maturidade para saber que as dificuldades são inerentes, elas fazem parte da vida, o que eu tenho que fazer para estar preparado? É pergunta de escola dominical, de saber como o crente é fortalecido no Senhor, qual é o alimento do crente, a palavra, a oração, estar preparado diante do Senhor, buscando a face dEle, para que quando o dia mau chegar, como o apóstolo Paulo fala, nós estejamos preparados para os problemas. Devemos manter um relacionamento profundo com Deus. Se tivermos dificuldade para nos aproximarmos de Deus, ou tirando a poeira da nossa Bíblia, não teremos munição suficiente para defender-nos contra o desânimo e a depressão. A palavra diz que o nosso adversário anda em nosso derredor, buscando a quem tragar. E a gente fica imaginando que ele quer de pronto nos matar. Mas como que começa o processo dele? A dificuldade vai chegando, ele está vendo que Deus está trabalhando com você, e ele começa a lançar na sua mente que você não dá conta, que é forte demais essa dificuldade, que é grande demais, e você vai enfraquecendo, vai perdendo a alegria. E nós sabemos, pela palavra, que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando a gente vai perdendo a alegria, nós vamos perdendo a força junto. Quando nós vamos deixando nos abater, a depressão tomar conta do nosso coração. O que é a depressão? Um psiquiatra falou para uma irmã da nossa igreja. Ela estava sofrendo muito mesmo com a depressão. E ele, um homem que eu não sei se ele é crente ou não é, mas ele disse para ela assim, olha, nós precisamos aprender a lidar com as dificuldades. Lembrando que todo mundo passa por dificuldades. O jeito como nós enfrentamos é que faz toda a diferença. Se nós não soubermos enfrentar, nós vamos adoecer. E isso a palavra já nos mostra. Aquele psiquiatra falou aquilo para a irmã, para que ela nunca mais passasse por aquela situação que ela estava naquele momento. É saber enfrentar a dificuldade. Se nós permitirmos, elas fazem morada dentro de nós, o desânimo, a tristeza, nos sentindo inferior e sem condição. A minha mãe costumava dizer uma frase que não sei nem quem que inventou essa frase, mas ela dizia assim, o passarinho pode rodear a sua cabeça, você não pode deixar fazer ninho. E por não buscarmos o Senhor, muitas vezes nós damos voz, nós damos lugar para que esse pensamento do mal, que diz que você nunca vai sair dessa, que você não tem condição, que o Senhor não está com você, você está sozinho. Grandes homens de Deus passaram por problemas assim e ficou registrado para que a gente aprendesse com eles. Nós precisamos estar preparados. E não espere o dia mau chegar para você se preparar. Mas comece a se preparar desde agora. Buscando ao Senhor, buscando a Deus em oração, pela leitura da palavra diária. Nós temos encontrado cristãos que têm uma tremenda dificuldade com a leitura da Bíblia. Eu encontrei uma jovem por esses dias. E eu perguntei a ela era crente batizada há muito tempo, e eu disse, você tem lido a Bíblia? Ela falou assim, na verdade não. Eu falei, como é isso? E aí eu fui explicando assim, aquela explicação básica, não é? De, tipo, se você ficar sem comer comida, né, vários dias, como é que fica o seu corpo? Fraco. E como você acha que você fortalece o espírito? Como você vai enfrentar as lutas do dia a dia, as dificuldades sem a palavra? E eu comecei assim com uma dose pequenininha para ela. Falei assim, você faça um propósito diante do Senhor. Você não pode dormir sem ler pelo menos um capítulo por dia. E depois o Senhor vai trabalhando e você vai pegando gosto pela leitura. E vai continuando a leitura. Às vezes a pessoa quer ler toda a Bíblia de uma vez só, mas não tem o treinamento diário da leitura.
e quer um dia eu vou ler ela todinha, esse dia nunca chega. O treinamento é agora, é já. Então esteja preparado. Isso é como tornar suas experiências úteis, tirando o mito, desfazendo, destrua os mitos, esteja preparado e torne valiosa as suas tribulações. Como fazer com que as nossas tribulações se tornem valiosas? Quando nós passamos por ela, buscando o Senhor, fortalecidos no Senhor, e podemos compartilhar essas experiências. Aí vamos falar como a palavra diz: foi-me bom, olhando para trás, foi-me bom ter passado pela aflição. Quantos aqui têm um bom testemunho para contar, que tem compartilhado? Esse bom testemunho, irmãos, não quer dizer uma coisa extraordinária. O bom testemunho é aquele que eu passei, aconteceu assim, o Senhor agiu assim, eu estou de pé para te contar. Eu estou aqui para falar para você o que me aconteceu e como o Senhor foi comigo. Isso é um bom testemunho, quando nós podemos tirar lições e podemos dizer: olha, o Senhor foi comigo, Ele vai ser com você também. E a palavra nos dá inúmeros exemplos a esse respeito. Quando nós lemos a história de José, por exemplo, ele teve sonhos, ele não provocou os sonhos vieram até ele estava dormindo, os sonhos vieram. Quer dizer, não sei se ele estava acordado ou ele estava dormindo, mas os sonhos vieram. E vieram da parte de Deus. E ele compartilhou os sonhos. E dali começou a aflição de José. Porque o coração dos seus irmãos começaram a odiá-lo por aquilo. Não é? Ele foi tocando assim no ego deles, e eles começaram a tramar contra a vida de José. E nós conhecemos bem a história desse homem. Esse homem que foi quase morto, depois foi vendido, e depois o Senhor usou toda aquela situação para salvar o povo de Israel. Então esse é um bom testemunho para ser contado, porque ele passou sim, mas ele saiu vencedor, porque foi em Jesus, foi em Deus que ele venceu. Em todo o tempo os olhos dele estiveram postos no Senhor. Então ele tinha algo para contar, há uma experiência. Eu passei sim, mas o Senhor foi comigo. E nós conhecemos inúmeros outros textos bíblicos que falam dos grandes homens de Deus. Não existe, irmãos, não existe. Pode procurar a Bíblia toda. Quem foi um homem usado por Deus que não passou por dias difíceis, por tribulações? Mas isso porque Deus tem prazer nisso? Não, é porque Ele é o bom pastor, que não deixa faltar nada. O que está faltando, Ele vai permitir que alguma coisa aconteça para nos colocar no caminho certo, no que Ele quer para as nossas vidas. Ele é o bom pastor. Sede paciente na tribulação, porque Deus tem propósito para as nossas vidas nas tribulações. Então nós podemos nos lembrar, nesse momento, pode estar vindo quantos outros personagens na sua mente. O apóstolo Paulo, que nós ouvimos uma pregação recente aqui, sobre aquela grande dificuldade no barco, quanta coisa ele ouviu, quantas vezes quiseram matá-lo, quantas coisas aconteceram, e quando ele faz o relato de quantas vezes ele foi açoitado, quantas vezes passou fome, quantas vezes passou frio, e ele faz ali o relato completo daquilo que ele vivenciou. Então, nós precisamos estar preparados, e precisamos estar tão preparados que as dificuldades se tornem valiosas na nossa boca. Quando a palavra diz que nós devemos ter um novo cântico ao Senhor, como isso se dá numa boca queixosa, uma boca murmuradora, reclamadora? Agora, olhar as situações, gente, eu estou falando de algo que Deus está trabalhando na minha vida também. Tem trabalhado. E eu estou falando, quando a palavra diz que a palavra é espada de dois gumes, é mesmo. Porque conforme nós vamos falando, o Senhor vai falando também ao nosso coração e vai trazendo, é uma coisa extraordinária, vai trazendo na nossa memória as áreas que ainda precisam ser trabalhadas pelo Senhor. Tornando as nossas experiências valiosas. E nós precisamos ter em mente que nós não podemos com a força do nosso braço. Existe um pregador, o pastor Ronaldo Lidório, que ele falando sobre aquele texto, sobre pregar a tempo e fora de tempo,
Ele disse assim: irmãos, tem dia que a gente acorda tão animado que se o Senhor falar assim, vai para a África, eu arrumo minhas malas e vou. Eu estou disposto a tudo por ti, Senhor. Mas tem dias que a gente acorda e não está com esse ânimo todo, com essa força toda. Se o Senhor nos falar alguma coisa difícil, tipo, na hora do almoço, você largar o seu prato para atender alguém ali fora, você já acha difícil. Não está disposto. Então nós entendemos que nós não podemos ficar confiando nos nossos sentimentos para que nós possamos tornar as dificuldades, as tribulações da nossa vida valiosas para a nossa vida. Nós precisamos sim buscar o Senhor e buscar a força no Senhor. Buscar a força do Senhor. Teve alguns dias passados que o Senhor falava para mim sobre dias difíceis. Eu confesso que essa dificuldade toda que me veio aquela impressão no coração ainda não ocorreu. E que o Senhor tenha misericórdia e nos ajude a que essa palavra seja tão verdadeira na minha vida, nesse momento mais difícil. Então nós precisamos buscar no Senhor a força, não tem outra maneira. Porque a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. Você pode estar hoje aqui vibrando, animadão, animadona, não porque, olha, aconteça o que acontecer, eu estou firme. Mas se você não basear, você não tiver como alicerce da sua força o Senhor na sua vida, a palavra diz que tudo que nós vamos fazer, nós devemos falar, se o Senhor quiser, faremos isso ou aquilo, se o Senhor quiser, iremos, se o Senhor me fortalecer, se o Senhor me ajudar. Gente, tem que ter sempre o Senhor à nossa frente, para que as coisas possam acontecer do jeito que é para ser. Nós não vamos ficar felizes, saltitantes, porque as tribulações vêm. Quem é que é o doido que vai ficar pulando de alegria? Ah, mas olha, eu sou um privilegiado porque eu estou passando por dificuldades. Não é desse tipo de alegria que a gente está falando. Mas quando a palavra diz que nós devemos ser pacientes na tribulação, elas virão, os dias difíceis virão, e nós devemos buscar aprender com cada parte, com cada etapa, com aquilo que o Senhor nos permitir passar, lembrando sempre, não existe vida perfeita, sem problemas, não existe. Nós devemos todos os dias estarmos preparados no Senhor para enfrentarmos os dias difíceis. Meu marido tem tido essa oportunidade, não é? Com esse sol rachando daqui. Hoje à tarde, gente, o sol estava ardido. Vocês perceberam? O sol parecia que ele estava mais ardido do que o comum. E aí ele tem compartilhado comigo o seguinte: quando ele sai de manhã, que o sol ainda não está tão quente, né? Ele pega 7h30 lá, e então ele sai de casa e sai orando: Senhor, me protege, me ajuda, me dá força. E ele tem até pedido uma coisa extraordinária: Senhor, que esse sol seja mais brando. Pelo menos em cima da carne dele já é bênção. Não é? Ele sentindo que está mais brando, está ótimo. Eu falei até para ele, isso é uma oração ousada. Você quer que Deus mude o clima desse estado, dessa cidade, não é? Porque se o Senhor tirar esse solão de todos os dias, é alguma coisa extraordinária, porque sempre que existiu, o mundo é assim, né? Sempre foi assim. Então ele tem pedido isso ao Senhor, e ele chega alegre em casa dizendo: olha, o Senhor me atendeu, eu senti assim que estava mais brando. Eu senti, e quando o tempo está nublado, eu me lembro dele. Quando eu vejo o tempo nublado, eu falo: olha a resposta de oração dele. Então, os dias difíceis vêm sobre nós, mas nós devemos estar preparados em oração. Pedir, dar-se-vos-á. Vai pedindo, vai clamando ao Senhor. Coloque diante dele as suas aflições e tenha um novo cântico ao Senhor. Tenha uma palavra de fé, de ânimo na sua boca a respeito da situação que você está vivendo. Isso não é utopia não, gente. Não é querer você iludido, né? A coisa está difícil, você falar: não, está tudo bem. Não é. É dizer: o Senhor está comigo, por isso está tudo bem. Torne valiosa, que as pessoas possam crescer com as suas experiências. E não se esqueça que a fonte da nossa força é o Senhor, não tem outra. O coração do homem é enganoso. Não se confie que você está muito forte hoje.
Amanhã você pode não estar tão forte, mas o Senhor permanece forte, o Senhor permanece fiel, o Senhor permanece nos ajudando em nossas fraquezas. E tenha isso em mãos, e tenha na sua boca um novo cante ao Senhor. Não vamos gritar de alegria quando os problemas chegam, nem ansiar por eles, mas uma coisa eu sei, quando eles chegam, posso buscar a mão do meu Pai, a mão do Rei. Posso segurá-la firmemente e caminhar através das situações com Deus, com a certeza de que minha vida será fortalecida em vez de destruída. Gente, as tribulações não vêm para nos destruir, elas vêm para nos fortalecer. Eu gosto de pensar nas tribulações, nas provações, como uma prova escolar mesmo. Para que servem as provas? Para testar o nosso conhecimento e para nos elevar. Pensem, ninguém vai fazer prova para rebaixar, a prova tem que ser para nos elevar. E a gente entra na escola, no maternal, e vai fazendo aquelas provinhas, e vão vendo, né? Quem está na direção da escola, a professora vai vendo a sua capacidade para que você possa ir crescendo. E o Senhor tem muito a fazer através das nossas vidas, mas Ele não pode confiar algo grande e tremendo nas mãos de alguém despreparado, porque pode botar tudo a perder. Então Ele vai permitindo as provações, não é Ele que põe a provação, mas Ele vai permitindo as provações para que a gente vá crescendo, para que Ele possa estar nos fortalecendo e nos confiando cada vez mais os seus tesouros. E os seus tesouros, gente, são muitas coisas, até mesmo uma família, né? Nós estamos no mês do lar, falando sobre família. É um tesouro muito grande que muita gente, por estar despreparado, põe a perder a família. E o Senhor, Ele permite as provações para nos fortalecer e nos ajudar a cuidar dos tesouros que Ele tem colocado em nossas mãos. E para encerrar, tem uma frase que eu achei muito bonita. O nome do autor, ou do autor, eu não sei se isso aqui é feminino ou masculino, diz Florence Littauer. Diz assim: todos nós conhecemos pessoas que se tornaram piores, mais irritadas e intoleráveis por viver em meio a sofrimentos. Portanto, não é correto dizer que todo sofrimento aperfeiçoa. Ele apenas aperfeiçoa um tipo de pessoa, aquela que aceita o chamado de Deus em Cristo Jesus. Aquela que entende que é para o meu bem, para o meu crescimento. A essas pessoas, sim, as tribulações vêm para enriquecer, para acrescentar. Vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele que quando a gente pensar em começar a reclamar daquilo que a gente está vivendo, que a gente possa compreender que são situações que o Senhor permite sobre as nossas vidas e que nós devemos estar preparados para ela e que nós devemos usá-la para bênção na vida das pessoas. Hoje, quando eu vejo pessoas passando por problemas, agora tem a minha sobrinha que está vivendo a mesma dificuldade com o filhinho. A minha sobrinha Jéssica foi para emergência e agora foi diagnosticado o seu filhinho Bernardo com bronquite. E eu coloquei uma mensagem para ela no WhatsApp, eu falei, eu te entendo. Eu te entendo. Ela cuida tão bem daquele filho, tão bem. Ela é aquela mãe que se esmera ao máximo para cuidar, para amparar, para guardar o filho. E está lá na peleja do Berotec, do Atrovente, do antibiótico, aquela luta toda que a gente já conhece. Vamos pedir ao Senhor que nós possamos usar as experiências da nossa vida para abençoar a vida de outras pessoas. Hoje eu posso dizer para ela, olha, o Senhor te fortalece, não fica sentindo culpada não, são coisas que acontecem na vida, e o Senhor vai dar a vitória, o Senhor me deu vitória, vai te dar a vitória também. Então a luta se tornou útil na minha vida. Vamos orar?
Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te damos graças nessa noite e te louvamos pela tua palavra que nos orienta, Senhor, sobre o caminho que nós devemos andar. A tua palavra, Senhor, que tem trazido luz para as nossas mentes, nossos corações, mostrando como é a caminhada cristã. Oh, Senhor, a caminhada que tem muitas vitórias, sim, mas também tem muitas dificuldades para que nós possamos crescer e aperfeiçoarmos em Ti. Em nome de Jesus, nós queremos orar por cada um que o Senhor trouxe à tua casa nessa noite, cada um que o Senhor trouxe para a comunhão mais íntima contigo, que cada um de nós, Senhor, possamos sair daqui cientes, Pai, que o Senhor tem um grande plano para as nossas vidas, e o Senhor, como nosso bom pastor, o Senhor não deixa faltar nada para as nossas vidas, para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento. Louvado seja o nome do Senhor, pela tua palavra, Senhor, pelos exemplos que o Senhor deixou para nós, através das vitórias, das tribulações, das lutas, na vida de José, na vida de Abraão, do apóstolo Paulo, de tantos outros, da Ruth, da Noemi, Senhor, quantas dificuldades todos esses servos passaram, mas que deixaram algo precioso para nós, o exemplo de que nós podemos confiar no Senhor, porque o Senhor é um porto seguro, o Senhor é nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na angústia. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos prometeu que quando nós passássemos pelas dificuldades, o Senhor estaria conosco. Nós te agradecemos pela tua presença constante em nós, constante conosco, o Senhor indo à nossa frente, abrindo caminhos para nós, Senhor, nos ajudando em cada dificuldade. Muito obrigado, Senhor, por tua palavra, que o teu Espírito, Senhor, possa nos ajudar a entender a tua palavra e que nós possamos praticá-la para a glória e para a honra do teu santo nome, em o nome de Jesus. Amém. Amém.